Olá, bom, hoje então a gente conversa um pouquinho sobre este clássico, O Castelo de Otranto, do Horace Walpole. Já que é um livro de 1764 e é considerado por muitos, aliás, eu acho que existe meio que um consenso de que este livro aqui inaugura o que nós conhecemos como literatura gótica. Depois deste livro aqui surgem diversos livros com, sei lá, temas sobrenaturais, lugares sombrios, assombrados. Essas assombrações geralmente perseguem pessoas e, sei lá, os lugares têm que ser sempre enormes, cheios de sombras e passagens secretas e criaturas ou seres sobrenaturais se movendo por essas sombras, como por exemplo no próprio Castelo de Otranto, aqui deste livrinho. Me refiro ao tamanho dele, viu, pessoal? Esta minha edição aqui é pocket mesmo, mas então. O Horace Walpole, né, o autor deste livro aqui, quando escreve o Castelo de Otranto, não era propriamente um escritor. Ele era, na verdade, um cara da nobreza, podre de rico. Ele tinha, inclusive, um título. Ele era o Conde de Oxford, olha isso. Filho do primeiro-ministro britânico, nascido em Londres, falecido em Londres também. Nunca se casou, não deixou herdeiros, mas ele era um cara que não era lá muito dado a grandes romances em sua vida, veja bem. Aparentemente ele era um cara mais na dele mesmo, o que, né, sempre faz com que tempo sobre, não é mesmo? Sobra tanto tempo que ele vai lá e escreve um livro que inaugura um subgênero literário. Quando eu digo subgênero literário, pessoal, não me entendam mal. Não estou usando o termo como algo pejorativo nem nada do tipo. É que gênero literário é lírico, épico e dramático. O que surge a partir desses três aqui são subgêneros. A gente tem mania de dizer que livros românticos, né? Romance é um gênero, o gótico é um gênero. Mas não é. Então o gótico seria ali um subgênero dentro do épico, de repente. Né? Uma mistura com dramático também, porque minha gente. Eu tô brincando, mas tem muito drama aqui neste livro, tá? Dramático tem a ver com teatro, tá? Ó, me corrijo, este livro tem um pouco a ver com teatro, sim, porque o Walpole era grande leitor de Shakespeare. E a quantidade de reviravoltas que você vai ler aqui neste livro, né, vão te remeter a Shakespeare, caso você faça o nosso projeto de leitura além de Shakespeare aqui no canal também. Pois então. A questão é que Horace Walpole, com Castelo de Otranto, que é nosso livro de hoje, vai lá e cria um subgênero literário que vai influenciar gerações e gerações. Este livro aqui, gente, é a base de tudo. Aqui você vai encontrar todos os elementos que foram utilizados, na minha opinião, de forma mais efetiva do que no próprio Castelo de Otranto. Perceba que aqui nós não estamos falando de qual livro é melhor e pior. Não, aqui a gente está falando de história, com H maiúsculo. Este foi o primeiro. Portanto, se você gosta de histórias de horror, mistério e morte, saiba que tudo começou aqui, neste pequeno livrinho. Maluco, sem pé nem cabeça. Pessoal, não peguem o livro de Otranto esperando um livro legal, divertido. Ele não envelheceu bem. Sabe quando você assiste um filme dos anos 80 e você fala, cara, esses efeitos especiais aí? Pois é. Este é o tipo de livro que você lê tendo em mente sua importância histórica. É óbvio que eu não vou dizer tudo, mas muita coisa mudou de lá para cá. Então, se você gosta de literatura gótica, saiba que é bacana ter aí no seu repertório a leitura do Castelo de Otranto. É sobre ele que a gente conversa hoje. Vamos parar de enrolar. Mentira, ó, antes da gente entrar no livro propriamente dito, vamos dar uma relembrada no gótico. E vamos começar dando uma olhadinha na casa do Sr. Horace Walpole. Dá só uma olhada nisso. Esta casa foi construída na segunda metade do século XVIII. E isto é o que eles chamam na Inglaterra de manor, né? Seria ali um casarão imenso, um solar, uma mansão, que tem até nome, olha só. Esta casa se chama Strawberry Hill. O estilo arquitetônico desta casinha é conhecido como neogótico, porque o gótico mesmo começou lá atrás, no século, sei lá, 11, 12 ou 13, Idade Média mesmo. Aqui a gente pode se lembrar das grandes catedrais. Então pense aí na catedral medieval de sua preferência. Ó, eu vou pensar na Notre Dame. Você tem as ogivas na porta de entrada, que é essa... Não, um negocinho meio assim... Bom, enfim, ogivas. Você tem a abóbada em cruzaria no teto também, isso visto por dentro fica mais claro. Você tem torres esguias, você tem também o fato de que a planta desta catedral é em formato de cruz. E perceba que tudo é muito detalhado, chega a lembrar, sei lá, um bordado. Só que veja bem, esse estilo arquitetônico gótico vai meio que se espalhar para outras formas de arte também, como por exemplo, sei lá, praticamente tudo, escultura, pintura. Mas olha só que curioso, repare bem que é somente na segunda metade do século XVIII que o gótico se insere na literatura, com este livrinho aqui.
Livro este cuja história se passa praticamente inteira dentro de um castelo desses aí, um castelo medieval, que tem toda essa arquitetura gótica e tudo mais, que é o Castelo de Otranto. Este castelo aqui guarda em suas sombras, em seus cantos escuros, em suas passagens secretas, em seus caminhos subterrâneos, em suas criptas, em suas estátuas, todas as chaves do segredo, né? Todas as chaves para que você solucione este mistério. Então, sim, nós temos mistério aqui neste livro, hein? Pois então, de volta a Strawberry Hill, bem, Walpole era um grande entusiasta do gótico. Tanto que, como ele era muito rico, ele pôde, né, mandar construir para si o seu próprio castelinho medieval. Esta casa começa a ser construída em 1749 e, veja bem, este livro aqui sai em 1764. Perceba então que o autor era um medievalista, ou seja, ele era um saudosista de um período que ele não viveu, em que superstições tomavam lugar de crenças bem fundamentadas, por exemplo, ou em que o assombro e o sobrenatural andavam juntinhos, em que fantasmas e o sobrenatural em geral mesmo eram possíveis, tá? Entre muitas aspas. Então, a nossa ideia de sobrenatural é de alguma coisa que não existe, mas assusta mesmo assim. Naquela época, o que nós chamamos de sobrenatural poderia muito bem existir. Então, ele cria esta história aqui que se desenrola em um ambiente gótico, com personagens que levam muito a sério, vamos lá, ó, profecias, maldições, sinais, o sobrenatural como um todo, e isso inclui fantasmas e assombrações em geral. Parece bom, não? Então vamos dar uma olhadinha aqui, ó, no enredo do livro. Vocês me viram falando no começo deste vídeo que este é um livro maluco e sem pé nem cabeça, né? Então a gente vai tentar conversar sobre o enredo. Eu tenho certeza de que eu vou deixar milhares de detalhes de fora. Então fique tranquilo, eu não vou estragar em nada a sua experiência de leitura. Mas vamos lá. Este livro conta a história de Manfredo. Nosso personagem principal aqui deste livro é o que a gente já poderia chamar de anti-herói. Não, ele não é legal. Ele é o príncipe de Otranto e sua família é desgraçada, tá? Existe uma profecia que aterrorizava esse príncipe, que diz o seguinte, ó, nesta edição aqui, nós estamos na página 31. Olha só, profecia segundo a qual o castelo e a senhoria de Otranto deveriam passar da presente família assim que o verdadeiro proprietário crescesse demais para habitá-lo. Ou seja, aquela família, a família do Manfredo, que está vivendo agora naquele castelo, precisa dar o fora dali para que o verdadeiro herdeiro, veja bem, aí a gente já entende. Olha só, quando a gente diz que fulano é o verdadeiro herdeiro de uma mansão, de um castelo, no caso, a gente já está deixando implícito que quem está lá é um usurpador. Já começamos assim, né? Pois muito bem. No início deste livro, nós temos um casamento sendo preparado. É o casamento do filho de Manfredo. É preciso que aquela linhagem siga em frente para que aquele castelo continue nas mãos daquela família. Então, o casamento é meio que apressado mesmo. Este rapaz, né, um cara chamado Conrado, vai se casar com uma filha de uma grande família também, uma moça chamada Isabela. Ela é tida como órfã aqui no começo do livro, mas vai bem assim. Ela não tem mais a mãe, mas o pai está fazendo uma peregrinação na Terra Santa. Já faz muito tempo que ele saiu para esta viagem e não voltou. Então ele está meio que tido como morto mesmo. Então esta garota está sendo criada pela família de Otranto. E ela é meio que uma filha ali, né? Então é um casamento meio esquisito, perceba. Mas tudo bem. Ela vai se casar com o filho de Manfredo, então, que é o herdeiro de Otranto, né? Esse rapaz chamado Conrado. O casamento está sendo preparado. Só que, aí veja bem, no dia do casamento, este rapaz está passando pelos jardins ali do castelo quando algo cai em sua cabeça. Poderia ser qualquer coisa, um meteoro, sei lá. Mas o que cai em cima dele é um elmo gigante de uma estátua. Aí veja bem, no entorno do castelo. Existe ali o interessante aqui é você entender que está meio que longe do lugar onde o garoto foi esmagado pelo elmo da estátua, tá? Então, existe uma estátua de um cara que era o fundador de Otranto, né? O grande patriarca da família, o cara que mandou construir aquele castelo e tudo mais, que é um cara chamado Alfonso. Então, existe a estátua deste antepassado aí, que tinha um elmo na cabeça e não tem mais, porque este elmo caiu na cabeça de Conrado, matando assim o primogênito, o único filho que ele tinha, né? Então, Manfredo tinha uma filha também, mas aí é que tá, né? Quem é que transmite o nome da família? Não é a filha, né? Então, a filha meio que não serve pra nada aqui nessa história. Então, todo mundo fica arrasado com a morte de Conrado. Mas aí nós temos o seguinte: o que vamos fazer agora com a Isabela? Né? A Isabela tá lá, muito triste com a morte do noivo.
Não era um noivo assim que ela amasse muito, não, mas enfim, era um casamento arranjado ali, era o que se fazia naquela época, não é mesmo? E aí nós temos Manfredo muito preocupado, porque assim, a chance que ele tinha de dar continuidade à família era exatamente essa, né? O filho se casando, tendo filhos e assim por diante. Só que o filho morre. Então agora ele decide fazer o quê? A esposa dele, veja bem, ele era casado com uma moça chamada Hipólita. Ele resolve que Hipólita já tá velha demais, não pode mais ter filhos. E, de certa forma, isso é verdade realmente. Então, o que que ele pensa? Ele pensa o seguinte: olha só, vou me divorciar de minha esposa e vou eu mesmo me casar com Isabela. E é isso que ele quer fazer. Só que Isabela olha para aquilo e fala: mano, que bizarro. E aí ela sai fugindo deste cara. Entendeu? Porque ele quer um casamento na força mesmo. A moça não aceita aquilo. Então ela foge. Só que primeiro ela foge dentro do próprio castelo. É aí que entram, né, os lugares sombrios, as sombras, os lugares sombrios tá cheio de sombra, tá dizendo? Então, ela vai tentar ali encontrar lugares para se proteger dentro do castelo. Nisso dela ficar entrando numa portinha e em outra, e não sei o que lá, a gente vai acompanhando desde quadros que se movem. Você tem vozes também tentando ajudar essa moça. Então é um negócio bem esquisito. Uma dessas vozes que ela vai ouvir, né, tentando ajudá-la, é de uma pessoa que realmente existe. É um camponês, né, que tá ali também, não exatamente fugindo, mas foi ele quem avisou sobre, né, a queda do elmo em cima da cabeça do Conrado. Como ele foi o primeiro, ele meio que é o arauto das más notícias, então ele não está sendo muito bem visto, não, ele está sendo meio que procurado também. Então ele vai ajudar essa moça a sair do castelo por uma passagem subterrânea que vai levar a um convento que fica ali meio nas imediações também. Então existe uma ligação entre esse convento e... É um convento ou é um mosteiro? Bom, não importa. Vamos colocar como igreja, tá? Então, essa moça vai acompanhar então este camponês, né, por esta fuga subterrânea para essa igreja. Pois muito bem, eles fogem. Perceba que quando aquele elmo cai em cima da cabeça de Conrado, nós temos a profecia aí a pleno vapor. Não existe mais condição para que a família de Manfredo se perpetue, né? Isabela está fugindo. Logo, o real herdeiro deve estar por aí, não é mesmo? Pois muito bem. Nisso deste jovem casal fugir junto e tudo mais, nós vamos ter Isabela se apaixonando pelo camponês que se chama Teodoro. Mas nós temos um pequeno probleminha aí. O Teodoro é muito apaixonado pela Matilda, que é a filha de Manfredo. Então tá, a moça tá lá em segurança, o camponês tá por aí, e aí quando Manfredo descobre que este rapaz estava ajudando Isabela a fugir, ele resolve prendê-lo. Vai prendê-lo numa masmorra e vai sentenciá-lo à pena de morte, hein? E aí, para você seguir direitinho ali o que precisa ser feito na pena de morte, você precisa chamar um padre para dar extrema-unção, aquela coisa toda. E quem vem lá é um frade, na verdade, que vai reconhecer o rapaz. O rapaz tem uma cicatriz X ali que ele reconhece na hora. O rapaz é filho do frade. Eles foram separados ali há muito tempo, né? O frade meio que entra para a igreja, digamos assim, porque ele ficou muito triste com a perda do filho. Então, naquele momento, ele reconhece o filho. E aí, ele vai convencer Manfredo a mantê-lo vivo, né? Deixa o garoto preso aí, pelo menos, né? E ele consegue isso daí, então tá jóia. Só que ele não consegue soltar o filho. Quem vai fazer isso é a própria Matilda. Nesse meio tempo, nós temos alguns cavaleiros chegando a Otranto, né? Eles são meio que peregrinos, então você já entende que eles estão voltando da Terra Santa, aquela coisa toda. Eles chegam lá no castelo de Otranto, procurando por Isabela. Ela também é filha de nobreza, veja bem. Então é natural que famílias, né, amigos da família dela, ou funcionários da família dela, vão lá procurar por ela, né, ter notícias e tudo mais. Super normal. Só que Isabela não está lá naquele momento. Neste meio tempo, nós vamos ter também Teodoro, que foi liberado pela Matilda, indo parar no meio de uma floresta. Né, em Shakespeare, lembre-se de que floresta significa aquele lugar onde tudo pode acontecer. No meio dessa floresta, ele vai encontrar quem? Isabela. Ela tá lá, meio que se escondendo dentro de uma caverna. E um daqueles cavaleiros meio que encontra os dois ali naquela caverna também. Ele estava procurando por Isabela. Lembre-se disso. Mas então, o Teodoro vai entender que aquele cavaleiro é uma ameaça a Isabela e vai lutar, vai duelar com ele. Vai ferir esse cara também. E nisso dele ferir o cara, e estamos ali naquela zona toda, ele meio que vai descobrir que aquele cavaleiro é, na verdade, o pai de Isabela.
que voltou da Terra Santa, veja bem, pois muito bem. Só que ele tá ferido, ele precisa de ajuda. Então, os três vão levar o pai da Isabela para o castelo de Otranto. Uma vez lá, o Manfredo, que ainda não tirou aquela ideia fixa de se casar com a Isabela da cabeça, vai tentar uma estratégia para convencer o pai da moça, né? O pai da moça já está viúvo há muito tempo, né? Então ele diz assim, olha só, eu te ofereço a mão da minha filha Matilda, né? Então você se casa com Matilda e em troca você me dá a Isabela e eu me caso com a Isabela. E o pai da Isabela vai super aceitar isso daí. Então, beleza. Só que nisso, o Manfredo já tá super de olho ali naquele camponês esquisito. Ele tá desconfiado de que o camponês e a Isabela tiveram alguma coisa ali, entendeu? Então ele resolve pegá-los no flagra. Um belo dia ele vê Isabela entrando numa capela e aí ele segue a moça e lá dentro, quem está lá? O Teodoro, né? O camponês. E aí ele entra também fazendo aquele senão de descobri, né? Enfim. Ele super acha que tá pegando os dois no flagra. E aí ele vai lá e mata a moça. Só que nisso dele matar a moça, ele mata a moça quando ela está de costas. E aí ele vira o corpo. E quando ele vira o corpo, ele descobre que ele não matou Isabel. Ele matou sua própria filha. Lembre-se de que ela e Teodoro se apaixonaram. E aí, meus amigos, nós temos Manfredo matando a própria filha. E aí, nisso, ele percebe que ele não só perdeu o filho daquele jeito esquisito, do elmo caindo em cima dele, enfim, como ele acabou de matar a filha. Então, assim, não existe mais possibilidade de linhagem, né? Uma vez que a filha se casasse com o Marquês de Vicenza, né, o pai lá da Isabela, existiria ali uma possibilidade da linhagem ter continuidade, né? Eles são tudo meio que parentes. Mas não, ele acabou de matar a filha. E a Isabela tá meio que sumida, né? Se ele achava que a Isabela era aquela moça ali, ele acabou de matar aí a própria filha, cadê a Isabela? Então, assim, ele meio que desiste dessa ideia e ele entende os maus feitos que ele fez durante a vida. E aquilo ali é o ápice, né? Ter matado a própria filha é o ápice. Então ele não aguenta de culpa. Então ele vai se autoexilar junto com a esposa, de quem ele queria se divorciar, hein? Mas enfim, uma mulher muito bondosa, vai perdoar e tudo mais. Então eles vão viver em peregrinação eterna, digamos assim. Eles vão se retirar e eles vão viver uma vida santa. Aí a gente entende que ou eles vão lá para Jerusalém ou eles vão, sei lá, se enclausurar, enfim. Eles se retiram. E aí nós temos, né, Isabela, que era muito apaixonada pelo camponês, ela só sai de cena porque a amiga também era apaixonada pelo camponês e vice-versa. Então não era exatamente um triângulo amoroso, ela estava meio que sobrando realmente. Mas ela continua muito apaixonada pelo camponês. O camponês está lá sofrendo pela morte de Matilda, mas a gente descobre que por ser filho daquele frade, que por sua vez era também parte da linhagem de Manfredo, né? Então, de Manfredo não, de Alfonso, né? O patriarca ali, o cara da estátua, né? Então, a mãe dele tinha sangue de Alfonso também. Portanto, o próximo herdeiro correto ali do Castelo de Otranto é esse Teodoro, e não o usurpador, não, o Manfredo. Aparentemente, o Manfredo não era ligado exatamente ali ao sangue de Alfonso, ele era um cara que por casamento foi se ligando àquela família. Então é isso, meus amigos. O camponês salvo de o corretão, tá? O grande paladino aqui desta história salva o dia. Ele vai ter como recompensa pela perda de sua esposa e de todas as agruras da vida, afinal de contas ele viveu como camponês a vida inteira, não é mesmo? Ele vai ter como recompensa aí Otranto, né, que lhe é seu por direito, e ele se casa então com a Isabela, né? Nesse momento é a segunda coisa legal, assim, né? A primeira era a Matilda, mas a Matilda não existe mais, então fica tudo certinho ali. Os dois personagens legais da história, né? Os que valem alguma coisa, não é mesmo? Se unem em casamento no final e eles vão dar continuidade à linhagem correta, né? Que vai cuidar de Otranto. Então aquela profecia deu super certo. Aquela família anterior sai dali de vez, né? É apagada praticamente, e uma família que realmente, né, tem a ver com aquela linhagem de Alfonso vai ter início ali a partir dos dois. E aí nós temos alguns detalhes para pensar aqui também. Por exemplo, quando o Manfredo mata a própria filha na igreja, nós temos uma voz vindo do além avisando que a profecia foi concretizada. Não existe mais chance, né, da família de Manfredo continuar vivendo em Otranto. Nós temos também a questão do elmo que cai ali em cima do Conrado, esmaga o rapaz e tudo mais. Olha só, não existe explicação para isso.
né? O Elmo estava lá na cabeça daquela estátua, lá na estátua de Alfonso. Alfonso, naquela estátua imensa dele, estava só lá observando o que estava acontecendo ali na propriedade dele, né? Então, é como se a gente imaginasse que aquela estátua criou vida, né? Mas porque você tem aqui momentos em que quadros voltam à vida, enfim. Você pode pensar isso daí. E ele mesmo resolve, né, jogar o elmo ali em cima da cabeça do rapaz no dia de seu casamento. Porque veja bem, se Alfonso, lá do alto de sua estátua, deixa Conrado se casar com Isabela, dali a pouco eles engravidam, ela engravida, na verdade, e aí aquela família pode continuar. Então é preciso que algo seja feito ali, ó, é ali. Por isso este elmo cai em cima da cabeça do rapaz. É a única explicação que eu tenho. Se vocês tiverem uma melhor, tá joia? Manda aí pra gente nos comentários. Aquele retrato que volta à vida quando a moça tá se esgueirando ali pelo castelo, procurando uma saída e tudo mais, entrando naqueles cômodos assombrados também e tudo mais. Então, existe um quadro que meio que acorda, né? Este quadro será visto pelo próprio Manfredo, porque ele tá perseguindo a moça pelos confins do castelo, ele vai ver aquele quadro se mexendo. Aquele quadro é de seu avô. Então, quando você pensa que nós temos ali o Alfonso jogando o elmo, Alfonso estátua, veja bem, e você tem este avô do Manfredo naquele quadro, meio que o impedindo de continuar, porque o que acontece? Quando você olha para um quadro e vê o quadro se mexendo, aquilo ali vai chamar a sua atenção, não é mesmo? Então é isso, ele tem a atenção dele desviada, ele estava ali focado em procurar pela Isabela, agora ele está olhando aquele quadro ali. Então, é como se os próprios antepassados do Manfredo estivessem dizendo, mano, para, só para. Todos os antepassados dele estão ajudando aquela moça a fugir. Teodoro, como eu disse para vocês, é o grande paladino aqui desta história, né? Ele é o rapaz bom, né? Mesmo sendo criado, né, de um jeito... Bom, aí você para e pensa, como eram criados os camponeses na Idade Média, né? Deve ter passado por perrengues terríveis, né? Então, este rapaz que, apesar de tudo, né, tenta ajudar ali a jovem Isabela, mesmo não sendo apaixonado por ela, ele é apaixonado pela filha do Manfredo. Então, pense aí neste amor impossível, né, de um camponês pela filha do príncipe de Otranto. Então, é um rapaz que deve ter sofrido muito em vida, né? E órfão ainda por cima, né? Ele só conhece o pai naquele momento em que ele tá quase para ser morto na masmorra, né? Então, o pai é um frade, existe toda uma história triste de como, né, os dois se perderam, né? O frade achou que o filho estava morto. Então, assim, existe um peso muito grande nesse rapaz e mesmo assim ele é joia. Ele vai lá, ajuda a Isabela, ele é o corretão, ele é o bom cristão, ele é o paladino. Inclusive ele é protetor de uma mocinha indefesa pela qual ele nem é interessado. Mas no final fica aquela coisa, não tem tu, vai tu mesmo, né? Matilda não existe mais, ele vai lá e se casa com Isabela, ok. Então, no fim das contas, esse rapaz é um merecedor, né? Além dele ser o paladino. Então tá. O vilãozão da história, que é o Manfredo, vai ter aquele final terrível, né, matando a própria filha, ele vai ter aquele momento de compreensão, vai cair nele, né, ele vai cair por si, né, sobre as maldades que ele fez na vida. Existe um passado meio negro aí também, isso vai ser conversado meio que por cima ali com a chegada daqueles cavaleiros. Enfim, no momento em que ele percebe que matou a própria filha, ele não vai ter exatamente um momento de redenção, não. Ele vai se arrepender terrivelmente, vai carregar aquela culpa pro resto da vida, vai se autoexilar, né? Quem se autoexila e vai viver uma vida em claustro, né? Não tá exatamente, né? Vamos dizer, eximido de culpa, certo? Não. Então ele se une àquela esposa que ele já estava preterindo, né? Imagina a situação da esposa de Manfredo, bem. Ele já estava até meio que calculando que se ele não conseguisse, né, o divórcio da esposa, ele mandaria a esposa para o claustro mesmo, ela seria freira, algo do tipo. Bom, de volta aqui ao Teodoro, não é que ele não amasse Isabela e ponto final. Ele admira a moça, né, a força dela, né, a coragem dela ter fugido. Então, assim, existe uma certa admiração. A união desses dois personagens legais, né, no final do livro, meio que dá aquela esperançazinha na humanidade, né? Como eu disse para vocês, Walpole era grande leitor de Shakespeare, então existe toda uma dramaticidade, né, no sentido de dramalhão mexicano, mesmo no livro inteirinho, tá? Então você vê que ele tenta dar aquela carga dramática, dar, sei lá, aquelas cenas curtas, né, que lembram bastante teatro. Mas o que eu posso dizer para vocês é o seguinte, aqui neste livro você não tem, né, um autor à altura de Shakespeare. Você tem um cara que se baseou ali né, nas reviravoltas, nas grandes descobertas e tudo mais para criar sua história. Mas, olha só, se a gente para pensar que em Shakespeare também tem fantasmas, né, como por exemplo o pai do Hamlet e tudo mais, então você pense aqui que ele foi
recolhendo esses elementos sobrenaturais que ele via em Shakespeare, jogou aqui dentro também. A questão é que aqui você não tem, como eu já disse, né, você não tem um autor à altura de Shakespeare, você não vai ter aqui frases memoráveis, não é nada disso. O mérito deste livro foi de ter inaugurado o gótico em romances. E aqui eu estou falando do tipo de narrativa mesmo. Você tem romance, novela, conto, então. Você não tem uma peça de teatro aqui, você tem um romance. O primeiro romance gótico, né? O grande mérito do Castelo de Otranto é ter sido o primeiro romance gótico, certo? Quando você pegar este livro para ler, pode ser que ele soe para você como um grande saco cheio de clichês. Mas pense de novo, olha só, para ser um clichê ele tem que ter sido repetido exaustivamente ao longo do tempo. E aqui não, aqui você tem o primeiro. Aqui está o início de tudo. Este é um livro que termina com tudo sendo, né, acertado. O final é quase feliz, né? Mas tem um detalhe aqui, se você parar para pensar que este castelo é meio que assombrado, né, pelas gerações anteriores, né, pelos antepassados daquela família e tudo mais. Quando você para pensar nisso e, né, e em todo o envolvimento desses antepassados também para a solução desta profecia, né? Então você para e pensa assim, poxa, a gente não aguenta mais esse Manfredo aqui, vamos dar um fim nisso. Então, a dúvida é, uma vez que este grande vilão foi vencido aqui no livro e retirado da propriedade do Castelo de Otranto, minha dúvida é a seguinte, o castelo continuará sendo assombrado? Ou esses antepassados vão descansar agora que a profecia foi resolvida? Fica o questionamento, pessoal. É um livrinho melodramático, viu? Então se prepare. Se você não gosta muito dessas tramas rocambolescas, esses diálogos meio cafoninhas e tudo mais, você vai penar aqui durante a leitura deste livro. Minha maior dica para você é leia este livro como registro histórico. Se você gosta de gótico, se você gosta de terror, horror, mistério, morte, e você quer ter o primeirão aqui, ó, no seu repertório, bota Elan nessa leitura aí, tá? A não ser que você goste desse esquemão meio novela mexicana mesmo, tá? Manfredo é super vilão de novela da Record. Agora que o filho morreu, ele tá fazendo de tudo pra se casar com a noiva do filho. E ele é casado ainda, pensa nisso. Mas é isso, pessoal. Fica a dica aqui pra vocês. Eu vou deixar o link na descrição do vídeo para onde você pode encontrar a edição mais nova deste livrinho. Essa edição aqui, que eu tenho em mãos, acho que vocês só encontram em sebo hoje em dia, tá? Mas existem várias editoras aí que trazem o Castelo de Otranto em seu catálogo. Não é um livro muito difícil de encontrar hoje em dia, não. Durante muito tempo, era praticamente impossível encontrar este livro aqui em português. E para você que gosta aí do mês do horror do TLT, por exemplo, acho que vale bastante a pena ter aí no seu repertório este livrinho também. Tá certo, pessoal? Então é isso. Vou ficando por aqui, mas antes gostaria de mais uma vez agradecer a todos os apoiadores do canal. Vocês estão vendo os nomes deles aqui ao lado e na descrição do vídeo você vai encontrar também todos os links para os perfis literários do pessoal que apoia o TLT e que também produz conteúdo sobre livros aqui no YouTube e no Instagram. Caso você queira se tornar um apoiador do canal, já deixo aqui meu muito obrigada de coração. Dê uma olhadinha no primeiro link que eu vou deixar na descrição deste vídeo e é isso então. A gente se vê nos próximos vídeos do canal. Um beijo grande e até mais!